Olá, tudo bem? E como é que está o seu coração hoje? Nós temos que ter sede, fome da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva, vai nos alimentando espiritualmente, vai nos trazendo forças, renovando as nossas forças. Então, que este vídeo possa te ajudar e muito, possa te trazer muita paz, muita esperança, muita alegria ao seu coração. E se você puder curtir, comentar e se inscrever aqui no canal, ajuda e muito o canal a crescer, a avançar para cada vez mais pessoas. Deus abençoe, salve Maria Imaculada! Vamos então agora acompanhar o Santo Evangelho de hoje comentado. Antes, nos colocando na presença de Deus, rezando. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é dia 28 de dezembro, dia dos Santos Inocentes Mártires, terça-feira, Evangelho segundo São Mateus, capítulo 2, versículos 13 a 18. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, Mãe do puro amor, dai-nos a graça da obediência e da docilidade à palavra de Deus, para que, repletos de sabedoria, possamos irradiar a luz de Cristo em nossos corações. Amém. Vamos então refletir, meditar este Santo Evangelho de hoje. Primeiramente, nos mostrando a grande humildade e obediência de São José, que nos é um grande exemplo, um exemplo para todos nós de humildade e de obediência. São José, que foi avisado em sonho pelo anjo do Senhor: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. São José não acordou e não ficou se perguntando: mas para o Egito, por que tão longe? Mas é perigoso essa viagem, é uma viagem perigosa. Ele não ficou questionando, simplesmente levantou à noite ainda diz aqui o Evangelho. Diz que José, durante a noite, se levantou, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. A fidelidade à voz de Deus, e assim nós também temos que ser fiéis à palavra, à voz de Deus, que vem ao nosso coração, que vem ao nosso pensamento, e colocarmos em prática tudo isso sem hesitação, sem colocar obstáculos na frente, dizendo: mas é muito longe, é muito difícil, eu tenho tantas outras coisas para fazer, é perigoso, é uma viagem perigosa. São José poderia questionar tudo isso, mas simplesmente confiou em Deus. Se Deus está me pedindo, Ele há de me guiar e de me amparar e proteger nesta viagem. E foi. Bom, um segundo momento aqui desse Santo Evangelho de hoje, que é dos Santos Inocentes, que Herodes ficou furioso quando ele percebeu que os magos o haviam enganado. Então, o que fez Herodes? Ele mandou matar todos os meninos de Belém
e de todo o território vizinho de 2 anos para baixo. Que grande crueldade! Não tem uma explicação fácil para o sofrimento, para a dor desses pais, dessas crianças, e muito menos para o de um inocente. A gente pode levar isso para a nossa vida. Quantas vezes vemos coisas, nos questionamos, mas meu Deus, essa pessoa tão boa teve que sofrer tudo isso? Essa pessoa que não tinha nada a ver com a história, um inocente, teve que passar por essa dor, por esse sofrimento, por essa cruz. Esse relato de São Mateus, do Santo Evangelho de hoje, nos mostra o sofrimento. À primeira vista, um sofrimento injusto, de uns meninos que dão a sua vida por uma pessoa, por uma verdade que eles ainda nem conhecem. A princípio, até um sofrimento inútil, podemos dizer. O sofrimento ele é causa frequente de escândalo. Se levanta diante de muitos como um imenso muro que os impede de ver a Deus, de compreender o seu amor infinito pelos homens. E as pessoas começam a abandonar a fé por isso. Mas como? Deus que é amor, que é Pai, como permite tal coisa com uma criança tão inocente? Por que isso? Por que aquilo? E as pessoas começam a se questionar, mas se Deus é bom, por que então Ele não evita a dor? É um grande mistério esse Santo Evangelho de hoje. Essa dor dessas crianças, dos pais. A dor é um mistério. No entanto, o cristão, aquele que está junto de Cristo, ele descobre nas trevas do sofrimento próprio ou dos outros, descobrem a mão amorosa e providente de seu Pai Deus, que sempre ama, nunca esquece de nós. Nós devemos, a partir daí, mesmo diante do mistério da dor, entender de alguma forma as palavras de São Paulo aos primeiros cristãos de Roma, que diz que todas as coisas contribuem para o bem dos que amam a Deus. Por isso a gente não tem que ficar se questionando, se perguntando, duvidando da nossa fé. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Vale a pena ser de Deus, vale a pena viver a sua palavra, vale a pena estar unido a Deus. Mesmo aquelas dores, cruzes que são dolorosamente inexplicáveis ou incompreensíveis, nós temos que continuar firmes em nossa fé. Não devemos nos esquecer que nem sempre a nossa maior felicidade, o nosso bem mais autêntico estão naquilo que nós estávamos planejando, que nós estávamos sonhando para a nossa vida. A felicidade, ela é mais do que isso. Nós tendemos a encarar a existência aqui deste mundo terrena como se fosse a definitiva, como se fosse a única. E São Padre Pio nos lembra que aqui neste mundo nós somos como aquela criança que está vendo a mãe costurar e a costura, as linhas ali passando, a criança olhando a costura de baixo para cima, enxerga e fala: mãe, mas o que é esse monte de linha aí entrelaçada, não consegue enxergar nada? E aí a mãe coloca a criança no colo e diz: e agora? Aí a criança olha por cima aquela costura, uma linda paisagem. Assim também é a nossa caminhada neste mundo. Muitas vezes não entendemos os traços, o caminho que Deus vai traçando para cada um de nós. Olhamos para cima a costura e podemos nos questionar: mas meu Deus, isso é incompreensível, como isso? Somente na eternidade, no colo de Deus Pai, olhando para a nossa existência, nós vamos compreender tudo. Agora não, agora nós temos que confiar e estarmos unidos ao nosso Deus que é Pai e que está costurando a nossa história. Confie nos planos de Deus, deixe que Ele vá costurando, vá guiando a sua vida e creia, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, mesmo ainda diante das dores, das dificuldades, dos sofrimentos. Hoje, depois de passados 21 séculos, nós ainda continuamos a nos comover só de pensar naquelas crianças degoladas, nos seus pais. Para as crianças,
né, se salvaram, entraram na glória de Deus, e os pais que ficaram a dor imensa de perderem os filhos degolados pelo rei Herodes. Mas quando eles entraram também na glória, quando os pais morreram, e aí sim, compreenderam tudo. É algo que eles não poderiam compreender aqui neste mundo. Bastava esperar, rezar e descansar em Deus, esperar em Deus. Sabe, a dor se apresenta de muitas formas e em nenhuma delas a dor ela é querida por ninguém. No entanto, Jesus proclama bem-aventurados, ou seja, felizes os que choram. Como assim? Ou seja, os que nesta vida carregam um pouco mais de cruz, doença, dor física, pobreza, difamação, injustiça, porque a fé muda a dor de sinal. Levando-nos para junto de Cristo, transforma numa carícia de Deus em algo de grande valor, de grande fecundidade. A cruz, a dor e o sofrimento foi um instrumento que o Senhor utilizou para a nossa redenção, para nos salvar. Ele poderia se servir de outros meios, mas ele quis nos redimir através da cruz. Desde então, a dor tem um novo sentido que só se compreende quando se está junto de Deus. O Senhor não modificou as leis da criação, ele quis ser um homem como nós. Ele podia ter evitado o sofrimento em sua vida, no entanto, ele não evitou o sofrimento para ele mesmo. Alimentou milagrosamente multidões inteiras, a multiplicação dos pães, e no entanto ele quis passar fome. Ele compartilhou as nossas fadigas, cansaços, as nossas penas, as nossas dores. A alma de Jesus experimentou todas as amarguras, a indiferença, a ingratidão, a traição, a calúnia, a dor moral que o afligiu em grau supremo ao assumir os pecados da humanidade, a morte na cruz. Os seus adversários estavam admirados porque a sua conduta era incompreensível. Salvou outros, diziam em tom irônico, e não pôde salvar a si mesmo. O Senhor quer que a gente evite a dor, quer que a gente lute contra a doença. Ele não quer que a gente fique buscando a dor, o sofrimento. Não é isso. O Senhor não quer isso. Ele quer o bem a todos. Mas ao mesmo tempo, Ele quer que a gente dê sentido às nossas dores, às nossas cruzes, um sentido redentor de purificação pessoal e também de purificação daqueles que estão à nossa volta. Mesmo aquelas dores que parecem injustas, nós temos que oferecê-las a Deus. São Paulo dizia: agora me alegro com os meus padecimentos, com as minhas dores, por vós, e completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Somos o corpo de Cristo, e se oferecemos as nossas dores, as nossas cruzes a Deus, nós transformamos a nossa dor em nossa redenção e também na redenção daqueles que estão à nossa volta, não pelo nosso mérito, mas porque somos o corpo de Cristo. A dor, seja ela pequena ou grande, pequenas contrariedades do nosso dia, quando nós acolhemos e oferecemos ao Senhor, sabe o que ela produz em nós? Somente quando oferecemos a Deus, quando damos esse sentido redentor, ela produz um grande amor, uma grande paz e uma grande serenidade à nossa vida, à nossa caminhada. A esperança do céu é uma fonte inesgotável de paciência e de renovação de energia para os momentos de sofrimento intenso. Comparado com a recompensa que Deus está preparando, que Deus nos preparou para que a gente possa entrar na vida eterna e participar da glória de Deus. Além disso, aqueles que oferecem a Deus a sua dor são corredentores com Cristo, pois Deus Pai sempre derrama sobre eles uma grande consolação que os enche de uma paz contagiosa no meio das suas penas, das suas dificuldades. Portanto, que a gente possa sim
Todos passamos por dores, por sofrimentos, por dificuldades, então não vamos ficar questionando, não vamos ficar reclamando, perdendo a fé, mas dando um sentido a tudo isso, um sentido redentor, e eu tenho a certeza, a partir do momento que você oferece a sua dor, vive essa experiência, você vai sentir uma grande paz, uma grande alegria e uma grande serenidade aí no seu coração. Muito obrigado pelo seu carinho, pela sua companhia neste vídeo. Quero te convidar a se inscrever aqui no canal, clicando no logo que você encontra aí na sua tela do vídeo e deixar um outro vídeo, uma sugestão para você acompanhar também aqui no nosso canal Parábolas de Fé. Compartilhe este vídeo, compartilhe este canal. Que Deus abençoe muito a sua vida. Salve Maria Imaculada!